Sejam muito bem-vindos ao GV Podcast, o podcast aqui da Galeria Veras. Nesse novo formato, agora a Simone está sempre presente com a gente, né? E aí vocês perguntam o que é a Galeria Veras. A Galeria Veras é um local de inovação. Então, para você que deseja ter o seu podcast, ou ministrar um curso, um workshop, um treinamento, aqui é o local perfeito para a sua marca. Nós temos essa sala de podcast, que pode ser sua, e uma sala de treinamento também. Você que é profissional da área da saúde, você não fica de fora. Também temos salas para você. E profissionais de outras áreas também temos salas para você. Então, não tem desculpa. A Galeria Veras é o lugar perfeito para a sua marca. Não é não, Simone? Sim, senhor. Então é isso. No episódio de hoje, trouxemos uma psicóloga famosíssima na cidade de Parnaíba. Especialista em recrutamento e seleção, com uma vasta história e uma abrangência no mercado de trabalho. E hoje, então, vamos conversar um pouco sobre como que se deu todo esse aspecto. Então, seja muito bem-vinda, Micaele. Como é que você está hoje, nesse dia de sábado? Obrigada. Obrigada pelo convite. Eu estou extremamente feliz em estar aqui. Estou muito feliz também de estar aqui hoje. Coisa boa. Você já posta muito na rede social. Como que é estar no programa? Olha, eu venho me aprofundando mais nas redes sociais, porque eu entendi que a gente precisa, de alguma forma, apresentar o nosso trabalho. Então, estar hoje aqui, para mim, também não tenho dúvida, também é uma conquista muito grande, porque eu sei que aqui já vendo profissionais excelentes e eu sei que é um empreendimento que vai ter, com certeza, um grande sucesso. Então, estou muito feliz de estar nessa mesa hoje. E é por isso que você está aqui também. Então, Micaele, conta um pouquinho pra gente como que começou tudo isso. Porque você é psicóloga, mas a gente tem aquela ideia muito estereotipada da profissão do psicólogo, né? Que psicólogo é clínico. Mas conta um pouquinho pra gente do início da faculdade. Por que você escolheu a psicologia? Vamos lá, Lucas. Assim, a escolha da psicologia, ela, na verdade, veio através de uma experiência profissional. Depois que eu terminei meu ensino médio, eu sempre achei que poderia ser alguma área da saúde, por eu gostar muito, né, de estar com contato com o público diretamente, do cuidado, né, do ouvir, mas não necessariamente psicologia. E aí, o meu objetivo principal não era morar no Brasil, era ir para a Austrália, né? E aí acabou que a minha mãe conheceu algumas pessoas que trabalhavam na Ambev, porque ela tinha um comércio e tudo, e ela mesmo, né, pediu para fazerem o meu currículo e pediu para entregar para o supervisor de vendas. E aí ele falou: olha, dona Fátima, a gente vai estar com uma vaga lá. E ela não queria que eu viajasse de jeito nenhum, né? E aí a gente vai estar com uma vaga para tirar a licença maternidade, então só são 4 meses. Eu acho que dá certo para Micaele trabalhar na recepção. Ela, pois eu vou mandar fazer o currículo dela e vou lhe entregar para você levar. E aí eu de cara disse, não, tudo bem, eu vou. 4 meses é o dinheiro que eu preciso para mim ganhar o mundo, né? Vazar. Aí fui para essa entrevista, foi minha primeira entrevista na vida, né? Fui para essa entrevista e fui contratada, né? E inicialmente eram, de fato, 4 meses, mas quando a moça retornou de licença maternidade, ela foi para outro setor. E aí eu tive que permanecer. E aí, na época, a empresa ela tinha em média de 40 pessoas, isso foi em 2009. Não tinha setor de RH, quem me entrevistou foram as pessoas que vieram de Campo Maior, que era a sede da empresa. E acabou que, quando surgiu o setor de marketing, eu fui para o marketing, quando surgiu o RH, eu fui para o RH. E lá eu passei 9 anos. E lá eu iniciei a faculdade de psicologia através de uma psicóloga que eu conheci, né? Então, eu já entrei na faculdade querendo a área de gestão de pessoas, querendo trabalhar na área, né? Mas, óbvio, quando a gente entra, a gente conhece o mundo da psicologia, né? Muitas possibilidades e isso me fez ampliar a minha visão para várias coisas. Mas, assim, a sede era sempre a organizacional, né? Basicamente, o início da história foi essa. Então, engraçado que desde o início você já entrou na faculdade por esse viés, né? A gente vê as pessoas entrando na faculdade com aquela ideia de ser clínica, e aí depois lá, não, me encontro no organizacional das matérias. E como foi que sua experiência crescendo dentro da psicologia na faculdade e cada vez mais conseguindo colocar isso dentro da empresa? Olha, eu tive um momento no 7º período, quem é estudante aqui vai sentir isso. No último período da faculdade, os últimos onde você começa a ter muitos estágios, ter que escolher uma área para estagiar, uma área para focar mais.
onde eu comecei a perceber, eu preciso conhecer outras coisas, porque a parte da POT, da Psicologia Organizacional do Trabalho, eu já dominava, né? Para minha pouca experiência, pouco tempo, eu já tinha uma afinidade muito grande. Mas eu queria conhecer mais coisas. Aí eu já estava nessa empresa há 9 anos. E eu comecei a me organizar. Nessa época eu já vinha dando aulas no Senac aos finais de semana, trabalhava durante o dia e estudava à noite, né? E aí eu tomei a decisão de sair desta empresa e começar a buscar outras experiências. Aí eu fui ser estagiária no CAPS, né? Fui para o CAPS, comecei a ir para a área infantil, atendimento infantil, mais na clínica peguei muito paciente infantil, porque esse era um público que eu tinha um desejo, assim, desde a minha adolescência, de trabalhar com criança. Então, só que na clínica eu vi, não é criança, só meus filhos mesmo. E aí eu peguei e nesse momento eu comecei a ter outras possibilidades. Mas ainda assim pulsava organizacional. Apesar de que eu amo a saúde mental no sentido mais social, né? Gosto muito, já trabalhei depois do estágio, tive a oportunidade de atuar no CAPS, né, aqui da nossa cidade. Mas o sangue pulsa mesmo na organizacional. Então, hoje eu me considero, né, uma profissional que atuou diretamente na organizacional, com foco em recrutamento e seleção, mas também com desenvolvimento de liderança, porque hoje eu vejo onde a saúde mental, ela pulsa mesmo dentro das instituições, onde a gente passa a maior parte da nossa vida, e os líderes, cada vez mais, os desafios são grandes para lidar com a área técnica e comportamental das pessoas que estão lá dentro. Sim. Simone e Micaele, parece que trabalhar com criança na clínica é igual piqui, né? Ou você gosta muito, ou você faz, não tem o meu termo. Não tem assim, eu trabalho, vai dar certo. Não é não, Simone? Com certeza. Eu acho que criança é muito desafiador em tudo que a gente faz, né? Então, criança mesmo bom é os nossos filhos. E filho dos outros, que quando começa a chorar, a gente fala assim, pega, entrega para os pais. Mas, Micaele, então, o que faz um psicólogo dentro de uma organização? Tanto nessa área de recrutamento e seleção, quanto no desenvolvimento de liderança? Tá. A maioria das pessoas acham que é só o recrutamento e seleção, mas não é. Quando a gente fala da organizacional, a gente fala de avaliação de desempenho das pessoas. E antes disso, antes do recrutamento e seleção, eu preciso fazer o desenho dos cargos. Eu preciso identificar o perfil técnico para cada setor, né? Depois que ele entra, não dá para me deixar ele solto. Eu preciso fazer uma avaliação de experiência, fazer um processo de desenvolvimento dele lá dentro da empresa. E aí, consequentemente, avaliar isso depois. Então, a gente tem a avaliação de climas organizacionais, né? Construção de cultura organizacional, a parte de T&D, treinamento e desenvolvimento de pessoas, a parte mesmo do desenvolvimento humano, né? Que isso parte em todas as áreas, né? Desde a área operacional quanto liderança. Além de avaliação do porquê que aquela empresa ela tem um nível de rotatividade, né? Isso é muito nosso também na área de gestão de pessoas dentro da organização, né? Então, são vários aspectos que a gente consegue avaliar, desde o clima, a parte própria de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento de pessoas. Uhum. Eu estava vendo ontem um vídeo, estava dando estudado sobre o tema, e eu vi um psicólogo, inclusive, da área, falando que é muito importante você ter traçado, né, o perfil que a empresa quer, não só para colocar a pessoa certa, mas evitar até problemas futuros na empresa, de você colocar uma pessoa que não queria trabalhar naquela área. Isso faz muito sentido, porque aí entra justamente nessa parte que você falou, de evitar a rotatividade de funcionário. Entra e sai. Você vê isso muito presente? Muito, demais. Principalmente quando não tem um processo de gestão ali para entrar, né? Hoje, o que eu vendo para as empresas? Eu vendo um processo de entrada do colaborador, desde a construção do cargo, a avaliação dele, do perfil dele, né? As competências técnicas, comportamentais. E, principalmente, entender daquele candidato se ele está querendo só um salário ali, porque ele está desesperado, ele é pai de família, ele precisa trabalhar, ou se ele quer construir algo ali dentro. Porque o maior erro do empresário, às vezes, eu conheci um cara, gente boa, estava precisando, gostei da conversa dele, já botei logo. Ele já veio deixar o currículo e ficou trabalhando, né? Eu ouço muito isso. Mas, com o passar do tempo, aquela pessoa ela só estava precisando imediatamente de um recurso financeiro. E aí, até o primeiro mês foi legal, o segundo mês foi legal, mas aí depois vai baixando, né, o nível de interesse dele naquela instituição,
ou ele tinha uma competência para outra coisa, ele tem uma formação para outra coisa, mas ele estava querendo qualquer coisa naquele momento. E isso eu vejo demais, é só o que acontece, né? E eu acho que é muito importante dentro da própria empresa ter alguém que faça essa visualização. Porque às vezes não é que o funcionário é ruim ou é bom, né? Mas às vezes para aquele setor mesmo, ele não esteja se adequando. Quando a pessoa vê de fora, né? Quando você entra para fazer serviço, você fala, ó, fulano é um funcionário bom, mas talvez ele tivesse melhor em tal setor. Então às vezes não é sobre demitir, mas às vezes é sobre realocar. Exatamente, exatamente isso. E aí a gente vê o quanto isso é importante de fato para a empresa, porque evita processos burocráticos, evita coloca e tira, coloca e tira. O custo, né, o turnover, que é o custo que a gente analisa a rotatividade das empresas, muitos profissionais já falam sobre isso. As pessoas são contratadas pelas competências técnicas e demitidas pelas comportamentais. Mas será que ao longo do processo de estadia desse colaborador, eu dei feedbacks? Eu acompanhei o resultado mesmo, né? Eu entreguei metas desafiadoras, mas metas também propícias para que ele conseguisse desenvolver. E quando ele não conseguiu, eu ouvi, eu acolhi, eu entendi, eu ouvi a sugestão, a ideia, né? E esse processo que a gente chama muitas vezes, às vezes, de recrutamento interno, que é analisar os perfis, fazer aquele jogo de xadrez ali para ver se eu consigo remanejar, encontrar outro talento. Saber o profissional, às vezes, ele está ali paradinho como operador de caixa, mas qual é o curso que ele faz quando ele sai daqui à noite? Né? Será que ele tem uma outra qualificação? Será que ele está se preparando? Com quem que ele pode vir falar sobre isso dentro da minha empresa para quando eu precisar de alguém com essa habilidade, eu aproveitar, né, esse talento interno? Então, esse eu sei que é um desafio dos proprietários das empresas quando não tem um setor que olhe para isso. Né? É um desafio muito grande. E aí, ou a gente perde talento, porque as pessoas também podem ir para outro lugar, e aí vem um custo do mesmo jeito. Ou eu tenho ali um profissional que às vezes eu vejo que ele não entrega, e eu também não faço nada para desenvolver aquela pessoa e simplesmente desligo. Ou, né, em outros casos, não desligo, mas vou delegando as atividades dele para outra pessoa, que é o que a gente fala aí do desligamento fantasma, e ele mesmo se percebe num momento que não está fazendo mais sentido para mim, eu vou sair daqui. Né? São coisas que acontecem. Sim. E aí, Micaela, com relação à liderança, né, o quanto importante de desenvolver a liderança, porque Sim. muitas vezes o gestor ele não acha que é interessante, ele entende como uma perda de tempo, né? Você escutar o colaborador, você desenvolver o colaborador, não, ele tem que estar trabalhando, ele tem que estar 100% focado no trabalho. E não é assim, né? Gestão de pessoas exige realmente que a pessoa se sinta bem no local que trabalha, né? Isso. Muitas vezes isso acontece, eu percebo, Simone, porque os líderes, eles são muito sobrecarregados. Porque não tem uma gestão de tempo, porque chegaram ali na empresa e começaram a entregar um excelente resultado e o proprietário visualizou esse potencial de liderar, né? Tanto no sentido de ser uma pessoa confiável, então foi entregando a responsabilidade. E aí ele se vê muito na obrigação de fazer as coisas acontecer, né? E pouco é o tempo que ele dedica a cuidar das pessoas. Ele cuida muito dos processos, né? Mas cuidar das pessoas acaba que dentro da rotina isso é mais difícil, né? Porém, é necessário. Eu sempre falo, a gente pode ter a melhor máquina, a gente pode ter o melhor sistema, o mais caro, o melhor do momento, mas se as pessoas não estiverem aptas a estar ali em todos os aspectos físicos, psicológicos, né, e técnicos, não vai funcionar. Não vai quebrar, né? Vai quebrar. É até uma coisa que eu acho que esse construto ele vem sendo permeado na sociedade em todas as áreas, né? Tipo assim, a gente vem vendo a humanização de várias áreas, da medicina, do papel de várias pessoas e até dentro da empresa também. Acho que antes era muito preocupado com a questão de produtividade. E que não deixa de ser importante, extremamente, senão a empresa não produz. Mas se você focar só na produtividade, vai quebrar quem justamente proporciona a produtividade, né? Até aquilo que a gente estava conversando antes, sobre como que vem mudando as coisas. Antigamente era olhado só para as hard skills e hoje a gente sabe da importância das soft skills. Como é que você enxerga isso dentro do panorama das empresas mesmo? Eu acho que uma das principais é a inteligência emocional. Não tem como. Se o profissional ele pode ser o
técnico, né, nível de conhecimento técnico melhor da área. Mas se ele não tiver a inteligência emocional, a empatia, né, se ele não tiver a sensibilidade, ele não vai produzir por muito tempo, né? Não vai ter a sustentabilidade, que é o que a gente busca dentro da organização, né, quanto empresário. Então, são habilidades que, se você não vier com elas, tem que ser desenvolvida. E aí, por isso, a importância de um profissional capacitado num processo de seleção. Para recrutar, eu sei, ele é técnico, ele tem, tá aqui todos os cursos, as qualificações. Esse ponto ele tem. Esse a gente vai precisar desenvolver para alcançar o resultado. Mas como? Quem vai desenvolver? O líder dele, que está ali do lado? Sim, pode ser uma pessoa que vai auxiliar, vai dar o feedback imediato, vai acompanhar, vai ensinar. Mas, às vezes, o líder, nem ele tem inteligência emocional naquele momento, pela sobrecarga, pela pressão, por tudo mais. Então, o profissional do RH hoje, o psicólogo organizacional, ele é fundamental nas organizações, principalmente nesse pós-pandemia, né? E a gente vê o retorno disso pelos resultados de quantidade de afastamentos que a gente tem quando fala de saúde mental. Pessoas excelentes, né? Mas que emocionalmente estão fragilizadas no ambiente de trabalho. E a gente vê muito a importância disso também, porque a gente realmente pensa que o psicólogo dentro da empresa ele só faz o recrutamento e a seleção. Esse vai para a vaga, esse não vai. E como é criada uma ideia de que a empresa só tem que contratar a pessoa pronta. Não tem que fazer mais nada. Que às vezes não é verdade, né? Não é verdade. E o profissional do psicólogo, além do processo de recrutamento e seleção, isso é só assim, uma pontinha do nosso trabalho lá dentro. Mas a nossa missão maior é conduzir as pessoas de forma estratégica dentro da organização. Nós temos que andar lado a lado com os líderes lá dentro, né? Identificando os potenciais, identificando os melhores caminhos e, principalmente, onde a gente pode colocar as pessoas para que elas consigam produzir mais. Esse é o maior objetivo, né? Produzir com o quê? Com saúde, com segurança psicológica, né? Com harmonia, com inteligência emocional, com trabalho em equipe, com, né, um ambiente harmonioso onde eu possa falar expressar as minhas ideias de uma maneira, né, que seja aceitável para todos. Então, o nosso trabalho é esse, dentro das organizações. Micaele, você que trabalha muito também com essa parte, até focando no meio do episódio, a gente vai mudar um pouco da ideia, né? Mas a gente, focando um pouco nessa ideia do recrutamento e seleção, a gente vê hoje um boom de jovens tentando entrar no mercado de trabalho, né? E você, eu acho que vê isso demais também. E o que você, se você pudesse colocar, tipo assim, os 3 maiores erros, digamos assim, que tem ali no currículo das pessoas que aquilo não chama tanta atenção, ou aquilo que não seria legal de colocar? O que é mais ou menos? Nós temos hoje 2 realidades dessa geração Y, geração Z, na verdade, né? Y e Z. Aquele jovem que está estudando ali no ensino médio, no médio técnico, e aí ele tem o sonho de ir para a faculdade, mas ainda não sabe qual é o curso que ele quer escolher. E a gente tem aquele que não quero faculdade agora, eu quero trabalhar, eu quero começar a ganhar dinheiro de alguma forma. E aí esses jovens, todo semestre tem infinidades, né, para entrar no mercado de trabalho. Então, assim, hoje, antigamente a gente ia na Lan House, pagava lá R$2, a pessoa Ctrl+C, Ctrl+V, mudava só o nome, né, o nome e o endereço da pessoa. E hoje não. Hoje, a porta de entrada ela é o currículo. Então, assim, e a gente tem pouco tempo para analisar, porque uma vaga que a gente abre chega a 150 currículos. No mínimo, chega a 80 currículos para uma vaga. No mínimo, nunca chega menos que isso. E aí, o que é que as pessoas fazem? Não, eu quero começar. Então, assim, pode ser qualquer coisa. O que é qualquer coisa na área de um jovem operacional, né, que não tem uma formação? É um operador de caixa, um repositor de mercadoria, recepcionista, né, auxiliar de serviços gerais. Então, para ele, qualquer coisa é isso. Mas a empresa, quando ela abre a vaga, ela quer minimamente algum conhecimento técnico. Não dá para colocar solto. Então, o que é que as pessoas fazem? Enche linguiça no currículo, né? Objetivo, construir um relacionamento positivo dentro dessa organização. Mas qual o cargo? Aonde que você quer construir? Né? A pessoa não coloca. Então, o primeiro erro é não ter objetivo. É não ter um foco. Ah, Micaele, então tu tá me dizendo que eu tenho que fazer 10 currículos diferentes? Faça 10 currículos diferentes, mande para vagas diferentes, né? Estrategicamente para vagas diferentes, né? O outro erro que as pessoas colocam no currículo, ainda colocam um currículo com capa, com foto, com idade, né? Isso tudo não é necessário mais, tá?
E não coloca informação completa, né? Informações soltas. Se a pessoa estuda, coloca qual o curso que você faz, qual o turno que você faz, né? Qual a instituição que você faz. Essas são informações importantes que devem estar ali. Ou então tem aquele outro perfil, que é o perfil já de 30 anos, que já passou em algumas empresas, que fez curso quando terminou o ensino médio, há 9 anos, 10 anos atrás, e não se qualificou mais, né? Então, esse perfil, infelizmente, o currículo dele já não vai ser tão atrativo, né? Às vezes ele coloca nome de instituições, eu falo de Parnaíba porque eu seleciono muito aqui, mas a gente também atende Maranhão, né? E aí tem pessoas que colocam instituição lá, que eu sei que a instituição já fechou, eu era adolescente na época que tinha essa instituição aqui. Então, eu sei, aquele curso ali, se perguntar algo daquele curso, a pessoa nem vai lembrar mais, né? Então, assim, hoje a gente tem plataformas digitais, né? E aí fica a dica aqui, a gente tem o Bradesco, a gente tem Sebrae, que tem cursos online e gratuitos, que você consegue, quem está iniciando, assistir uma aula ali, receber um certificado, botar no seu currículo, né? Mas também tem o meu curso, que vai preparar essa pessoa para ela preparar o currículo dela do zero, capacitar ela para fazer a avaliação do perfil profissional dela e ela ganhar mais confiança na hora dela se apresentar. E fazer roleplay de entrevista, porque essa é a maior dificuldade das pessoas. Pede para se apresentar, a pessoa fala de tudo, mas não fala dela. E aí, como que eu avalio na hora da entrevista, né? E na hora da entrevista, eu sou recrutadora. Eu não posso, não, peraí, tá errado. Começa falando disso, eu não posso. Mas eu vou tentando trazer de uma maneira mais sutil, leve, para a pessoa ficar, claro, tranquila. Mas, assim, eu acho que ensinar isso é necessário, porque não sou só eu que faço, né? E às vezes a pessoa perde oportunidades, né? Sim. E aí, eu fiquei pensando nesse caso que você falou da pessoa que coloca um local que fez o curso que nem existe mais. Talvez nesse caso aí seria melhor a pessoa nem colocar o nome da instituição. Se ele tiver feito um curso há 5 anos atrás, ele nem precisa botar no currículo, porque já está ultrapassado, né? Igual as experiências. Tem gente que bota 2 folhas de experiência, as experiências de 1990 até 2025. Para quê? Não adianta. Se você tiver a oportunidade de colocar as 3 principais, né, e dar as palavras-chave, por exemplo, se você está se candidatando a uma área comercial, utilizou sistemas, participou de reuniões, tem algumas coisas que são muito pessoais de empresas, põe palavras-chave no seu currículo, porque fica mais fácil da pessoa, né, identificar. Esse daqui ele já sabe um pouco mais do que eu preciso. Então, isso também é uma estratégia muito boa. E está nas plataformas, no LinkedIn, por exemplo. Se você for olhar, a maioria das pessoas hoje ainda não utilizam o LinkedIn. E é uma das plataformas que mais tem alcance no mundo do trabalho, né? E conectam com empresas. É muito falado do LinkedIn e da importância dele, né? Antigamente se falava do currículo Lattes. Eu sou do tempo do currículo Lattes, não sou tão novinho assim. Mas hoje o LinkedIn realmente é uma alta. Sim, sim. E aí, Micaele, como que você enxerga a importância, porque você já falou, né? Mas como é que você enxerga a importância de um psicólogo nessa área, né? Para poder trazer esses aspectos para dentro da empresa que requer uma sensibilidade a mais. Você olhar por um aspecto um pouco mais de fora. Aquele colaborador podia ficar naquela função. Eu acho que o psicólogo hoje ele tem que estar em todas as áreas, né? E o mundo do trabalho não seria diferente. Então, assim, nós, psicólogos, a gente precisa estar... eu sempre falo, nós somos a ponte entre colaborador e o empregador, né? E se a gente não tiver ligado diretamente às estratégias da empresa, talvez o nosso trabalho não vai ser bem visto, né? Não adianta só eu querer identificar o que está ruim, identificar as situações ruins e não trazer possibilidades ali dentro. Então, assim, por isso que eu falo, nós somos a ponte. Identifiquei que não está bom, qual a estratégia que eu vou utilizar para mim melhorar essa pessoa e melhorar a produtividade dela e melhorar o lucro da empresa. Então, assim, é fundamental, mas não adianta eu olhar só o colaborador, eu preciso olhar colaborador e empresa, o foco é os dois, né? Então, é essencial. Sim. E é uma área que está em crescente a todo momento. A psicologia organizacional do trabalho, a gente vê muita coisa sobre ela. De uns anos para cá, isso aparece demais para mim. Apareceu muito. Então, eu acho que é uma área que está cada vez crescendo mais sobre essa importância dentro da empresa, né? Até sobre essa nova atualização que saiu da NR1. Conta um pouquinho mais para a gente, para quem não sabe o que é. A NR1 é uma norma regulamentadora onde caracteriza diversas necessidades de uma organização, né?
desde os riscos físicos, químicos, ambientais. E no ano passado, em 27 de agosto, que foi exatamente o dia do psicólogo, ela foi aprovada para iniciar agora a partir do dia 26 de maio. E aí, dentro dessa norma regulamentadora, incluiu-se a saúde mental, a obrigatoriedade das empresas, né, fazer uma avaliação psicossocial. Não avaliar mais se a cadeira está confortável, se o clima está confortável, se o barulho, né, não está prejudicando o colaborador. Então, o Ministério do Trabalho entendeu que apenas isso não é mais necessário. A gente precisa cuidar da saúde mental dos colaboradores. E por quê? Né? A gente tem dados que são alarmantes em relação a afastamento do trabalho por conta de síndrome de burnout, ansiedade, depressão. E aí eu digo mais, esses são os atestados que vêm com CID. Porque o que acontece? A maioria dos casos que eu já acompanhei, que eu já vi, o profissional ele está adoecendo do trabalho, o que é que ele faz? Ele vai para a fuga. Qual é que é a fuga? Às vezes é o uso de álcool, às vezes é o uso de drogas, né? A falta de atenção, às vezes ele sofre um acidente ali com um pérfuro cortante ou com algo do ambiente de trabalho, porque a atenção dele está dispersa, porque ele está no mundo da lua, é o presenteísmo, né? Ele está ali presente, mas o pensamento dele não está, porque ele está de alguma forma adoecido. Então, existem várias coisas que a gente consegue avaliar, mas o que levou o Ministério do Trabalho a partir de agora, né, a lei, são os números de afastamentos, né, que são alarmantes, são gritantes, e isso a gente já entendeu, não dá para permanecer dessa forma. E o que leva isso no ambiente de trabalho? Diversos fatores, né? Desde as pressões, né, por atingimento de resultados. E aí, quando a gente fala de metas, é uma coisa que ela sempre vai existir. Mas a meta ela é para desafiar e não para desmotivar, né? Então, tem esses dois aspectos. Da mesma forma, vem assédio moral, sexual, né? Ambientes mesmo onde você não pode ter uma comunicação, né? A sua comunicação não é aceitável ali dentro. Então, são vários fatores que, através de formulários de avaliações, a gente vai conseguir mensurar isso dentro da instituição e avaliar qual é o grau de risco daquela empresa. E aí, o melhor, o Ministério do Trabalho, ele não quer só que a gente avalie, ele não quer que a gente faça um documento e guarde o documento dizendo que o risco é aquele. Não, ele quer que a gente trabalhe esse risco. E o que é que eu digo com isso, né? É o EPI agora da saúde mental, que o EPI é aquilo que a gente entrega para o colaborador quando existe um risco físico, químico, biológico. Então, qual é o EPI da saúde mental? É o processo que a gente vai desenvolver após essa avaliação, né? São rodas de conversa, são treinamentos, são acolhimento, atendimento psicológico. Então, vai ampliar muito o leque para o profissional da área da psicologia. Mas o foco, eu volto a dizer, é o profissional, sim, mas também, principalmente, é elevar o nível de produtividade e melhoria, diminuindo o absenteísmo, diminuindo o turnover das organizações. Esse é o principal objetivo. Sim. E como isso, de fato, é importante. Eu já fiz o estágio, falando que você estava falando, já fiz um estágio num local que não era um hospital, mas era dentro da área de odonto, né? E aí, era notório quanto a gente fez uma terapia de grupo. E o principal âmbito ali, a principal demanda era justamente o ambiente de trabalho. Como ele pressionava ali os colaboradores, como tinha desavença naquele meio. E o trabalho em si, né, a força de trabalho, acaba sendo prejudicada, né? E ali as pessoas gostavam do trabalho, o trabalho fazia sentido para elas, mas o ambiente estava contaminando a grande maioria ali. Você vê isso muito hoje? Demais. Quem nunca ficou na fila de um supermercado e os caixas, tá, os dois, um de frente para o outro, falando do ambiente de trabalho, falando do que aconteceu, né? Isso é só o que tem. Imagine aí uma organização onde tem várias pessoas com pensamentos diferentes, com culturas diferentes, e aí todo mundo entrou ali dentro e agora o objetivo é um só, com todas as suas diferenças. E o objetivo só é solto, eu quero que o resultado seja alcançado. Mas como, né, que esse resultado vai ser alcançado? Quais são as estratégias? Até tem as estratégias. Mas quando não dá certo, como é que a gente acolhe? Como é que a gente tenta ajudar? Como é que a gente vê, não deu certo por esse lado, quem que vai organizar para ir para o outro lado? Às vezes não tem esse acolhimento. E as pessoas precisam trabalhar, então elas vão fazer o que elas puderem para alcançar aquele resultado. Por talvez a curto e médio prazo, isso seja possível, consiga.
Mas a longo prazo, ou o resultado vai diminuir, ou a pessoa vai adoecer, né? Fala só mais um pouquinho aqui no microfone, viu, Micaele? Porque você tá falando um pouquinho pra fora. E aí uma coisa que eu acho engraçado é que eu tava também pesquisando sobre, e o quanto deve ser desafiador várias gerações trabalhando dentro de, independente da organização que seja. Os desafios de uma geração, eu até vi os nomes, mas eu nunca sei qual é qual. Tem a Boomers, X, Y, Z e mais alguma coisa, né? E aí, como isso deve ser desafiador para pessoas de idades diferentes, cresceram em ambientes diferentes, como que isso se choca dentro de uma organização? Existe aquela geração que pode o mundo desabar e ela vai estar ali, não, eu preciso do trabalho, né? Eu honro esse trabalho, eu não posso sair daqui, né? Existe essa geração mais antiga. Existe aqueles que, não, eu tô aqui, mas o meu propósito, se não der certo, tchau, né? Não vou me preocupar com isso. Então, assim, são perfis diferentes. E aí, quando a gente fala da saúde mental nas organizações, é justamente para identificar esse perfil e, de alguma forma, mostrar como que eles podem se ajudar lá dentro. Porque todos são importantes. Eu preciso daquele que tem um perfil mais íntegro, mais discreto, mais, assim, tá comigo há muitos anos e tem, assim, conhece toda a história e tem essa responsabilidade. Eu preciso daquele jovem que pensa na frente, eu preciso, né? Então, assim, a gente precisa ter o profissional da psicologia justamente para alinhar esses perfis e fazer com que eles, juntos, encontrem o resultado que a organização precise. Né? Porque todos eles são importantes. Tem um talento ali, às vezes, que tem um e não tem outro, e aí são justamente esses momentos que a gente consegue ouvir, acolher, respeitar o espaço, respeitar o jeito, a forma de ser de cada um, né? E as ações de saúde mental, elas servem muito para isso, muito, né? Esses perfis são totalmente normal a gente encontrar, né? E a gente precisa, de fato, encontrar as melhores estratégias para desenvolvê-los e ambos, né, conseguirem ali juntos a gente encontrar bons resultados. Uhum. E aí eu imagino que é importante realmente, como você falou, ter cada pessoa com foco específico, né? Vai ter uma pessoa mais conservadora dentro da empresa, mas vai ter uma pessoa que é mais disruptiva, digamos assim. E como conciliar a pessoa que é conservadora com uma pessoa disruptiva, que ambos são necessários para isso? Tem que ter muito jogo de cintura. Esse né? que é o desafio, principalmente, né? Quando, às vezes, a pessoa mais madura é o líder. Tem, às vezes, uma visão, não é fechada, mas é um pé no chão. Tem mais pé no chão, né? E aí eu tenho um jovem que não tem medo do desafio, não tem medo de inovar, não tem medo de buscar outras estratégias. E às vezes eu tenho um ali que, não, isso aqui sempre deu certo, então vai permanecer desse jeito. Então, se ele não tiver aberto às mudanças, às possibilidades, a tentar, vai chegar um momento que vai chocar. Então, entender isso, proporcionar momentos dentro da instituição onde todo mundo pode dar a sua opinião, né? Reuniões, às vezes as pessoas não têm encontros onde a gente possa ouvir os profissionais, né? As ideias, as possibilidades. Né? Eu quero o resultado, mas quando que eu paro para mim fazer essa análise com todos, né? Então, assim, o desafio é muito grande, mas eu acredito que é 100% possível isso acontecer. Uhum. E aí, Micaele, você tá agora nessa, eu não digo transição de carreira, né? Mas você tá nesse momento que você tá puxando mais pro seu lado pessoal no trabalho, digamos assim, né? Você tá empreendendo mais. E como que isso também é desafiador, né? Muito. Muito. Desde que eu formei, eu nunca faltou oportunidade no mercado de trabalho, né? Graças a Deus. Mas eu sempre deixei a consultoria um pouco de lado, porque eu ia para o fixo, né? Então, assim, eu não venho de uma família de empreendedores, mas o meu pai, ele me ensinou muito sobre empreendedorismo, né? Sobre dizer assim, eu preciso estar nesse lugar até onde esse lugar vai me fazer bem. Eu até brinco, o meu irmão vai ouvir isso aqui com certeza. Quando eu saí do meu último emprego, ele me ligou e disse: tu foi ao menos buscar tua carteira de trabalho, porque o meu pai fazia isso, né? Ele era mecânico e ele cuidava de carros e máquinas grandes. Então, assim, as empresas andavam tudo buscando ele, procurando ele. Então, ele ia aonde ele se sentia confortável para ele executar o trabalho dele. Ele não sabia ler nem escrever, mas ele montava e desmontava um caminhão.
E aí ele me ensinou muito sobre esse empoderamento. Eu sei fazer isso, né? Isso aqui é o meu trabalho, né? E aí, apesar de eu não ter vindo de um berço empreendedor, mas isso sempre pulsou em mim, né? Sempre pulsou. Minha mãe também, ela trabalhava em casa de família e sempre teve as vendinhas dela. Ela nunca cresceu nas vendas dela no sentido de, né, ter uma grande venda. Mas eu sempre vi o trabalho, a batalha, ela lutando ali para fazer as coisas acontecerem da forma, do jeito dela. Então, de alguma forma, eu tive essa vontade, né? Essa vontade surgiu na minha vida. Então, quando eu formei, eu saí dessa empresa que eu falei, terminei a faculdade, só estagiando, meus 2 últimos anos de faculdade foi assim, e dando aula, né, no Senac, eu dava aula lá. E aí acabou que, quando eu formei, eu tinha plena consciência que eu ia fazer o meu currículo perfeito, ia entregar numa empresa e ia ser contratada. A minha certeza na vida era essa, né? E isso jamais aconteceu. Quando eu chegava com o meu currículo falando da psicologia organizacional, que eu chegava já falando do RH, as pessoas, não, minha filha, mas aqui não precisa disso, não. Aqui não tem espaço para isso, não. Mas você não quer vir só dar um treinamento? Eu acho que um treinamento seria bom, que eu estou com um problema com fulano de tal. Aí eu venho sim. E aí eu peguei e ia, né? Aí foi onde, não, vou atrás, preciso abrir uma empresa, precisa alguém pedir a nota, então preciso me organizar com relação a essa parte burocrática. Até que a gente vai encontrando ambientes que eles diziam assim, não, eu quero você, preciso de você aqui mais tempo, né? E aí, dessa forma, eu fui passando em algumas empresas, tanto na consultoria quanto no CLT, né? A última que eu estive foi a empresa, acredito, que mais me desafiou e que mais me impulsionou a empreender. Não tenho, assim, dúvida disso. Eu cuidava de um RH com RH, gestão de pessoas, que era DP, RH e SESMIT, com quase 30 pessoas, né? Desenvolvendo essas atividades para um ambiente, uma empresa de mais de 2.000 pessoas. E 24 horas por dia. Funciona 24 horas, manhã, tarde e noite. Então, foi um lugar que me desafiou muito, né, quanto líder. Tanto na parte de gestão de pessoas, mas na posição de liderança. De tomar decisões, de ter estratégias, né, e um ambiente, de fato, que estava em constante mudança, porque eu entrei junto com a mudança. Então, mudou tudo e eu entrei no barco junto com essa mudança. E aí, quando eu me vi nesse cenário, que para mim era confortável financeiramente, eu estava fazendo o que eu gostava, isso tudo fez com que eu, em um determinado momento da vida, eu dissesse assim, Senhor, obrigado por esse emprego, é maravilhoso, né? Eu estou vivendo aqui o que eu sempre sonhei. E aí a consultoria eu fui deixando de lado, porque eu estava extremamente sobrecarregada com essas demandas, né? Mas vivendo, fazendo o que tinha que ser feito. Só que aí chega um momento da nossa vida que o propósito ele começa a bater, né? A cutucar. E aí, às vezes, você faz uma coisa que você gostaria de ter feito de um jeito, né? Do seu jeito, mas você teve que fazer de outro jeito porque a regra era aquela, ser feita daquele jeito. E aí, os clientes começaram também a me procurar, continuaram me procurando. E aí foi onde eu comecei a pensar, vai ter um momento que eu vou precisar decidir. Eu estou cansada de dizer para o cliente que nesse momento eu não estou fazendo recrutamento e seleção, eu não tenho como ir lá dar um treinamento, porque a minha agenda está extremamente lotada, né? E aí foi onde eu tive algumas conversas importantes, né? A Simone foi uma delas, foi uma das pessoas que me acolheram muito nessa fase decisiva. E eu tomei a decisão, né, de fazer essa transição. E hoje o foco ele está 100% na consultoria, com recrutamento e seleção, com treinamento e desenvolvimento, com avaliação de risco psicossocial, né? E acredito eu que foi a melhor decisão que eu fiz, né? Achei que seria uma decisão difícil, né? Antes de tomar a decisão, achei que seria difícil. Depois que eu tomei a decisão, eu vi que foi a melhor decisão que eu tomei, né? E os medos que eu tinha antes, financeiramente, tudo, eu sou muito grata a Deus. Antes de qualquer decisão que eu tomo, é uma das coisas que eu tenho como prioridade. E eu vou me emocionar com isso.
pedir o discernimento a Deus, né? E ele sempre me respondeu, né? Obrigada. Ele sempre me respondeu. Então, eu conto isso, os meus amigos mais próximos sabem. Todas as vezes que eu saí, às vezes, de uma reunião muito intensa, que eu tinha ali um checklist gigante de atividades para me desenvolver e que, às vezes, não era conforme, talvez, o que eu achasse melhor, o Senhor mandava uma mensagem para mim. Alguém entrava em contato, Micaela, estou precisando da sua ajuda, contrate fulano de tal, contrate uma função para mim. E aí eu disse, meu Deus, mais um que eu vou ter que despachar. Ou então, às vezes, Micaela, me ajuda a construir meu currículo, quanto que você cobra? Aí eu, Senhor, meu Deus. Então, foram várias, incontáveis situações como essa que aconteceram. E, para mim, todas elas são respostas de oração. Todas. E aí foi onde eu fui fortalecendo, pedindo mesmo a Deus essa orientação. Se estava no momento, quando estivesse no momento, Ele me desse sinais. E faltou Deus descer, minha filha, mais sinais do que isso. Tô dizendo na sua cara tudo aqui, né? Toda vez eu te mando um sinal, né? Só que eu escrevo agora. E assim, os sinais, eles vieram de várias formas, até com o Bento. Até o Bento trouxe sinais para mim, sabe? E, por exemplo, situações que eu vivenciei, que eu sentia esse pedido dele mais perto, sabe? Esse pedido dele, esse abraço dele antes de eu sair, pedindo, mamãezinha, fica aqui. Até isso, para mim, era sinal de Deus, dizendo assim, filha, tu consegue trabalhar do teu jeito, no teu tempo, em home office, montar a tua empresa, vai, não tenha medo, eu estou contigo. Né? Então, eu sou muito grata a Deus por isso. E aí, fiz essa transição de uma forma, graças a Deus, muito leve, muito feliz. E hoje, o objetivo são outros, continuar auxiliando empresas, né? Encontrar as melhores pessoas de maneira segura, de maneira transparente. E o objetivo principal, que as pessoas trabalhem felizes, mas com um nível, é claro, de produtividade elevada no ambiente de trabalho. Uhum. Quando você fala isso, a gente se depara numa coisa que a gente conversa muito aqui, né, Simone? Sobre propósito. E foi uma das coisas que teve no último podcast do Bruno, que a gente lançou, né? Que ele falou que ele tem essa coisa muito forte, né? De sentir o que ele queria fazer e se ele não fizesse, ele não conseguia não fazer, na realidade. E eu, por muitas vezes, eu até conversei com a Simone agora falando pra você, muitas vezes eu me vi em situações parecidas. Por exemplo, muitas pessoas à minha volta falavam assim, tem concurso, tal. Por mais que a minha família nunca foi família de falar, faz o concurso. Mas por muitas vezes já me vi nessa situação, eu tenho a certeza de mim, se eu fizesse isso aqui, eu acho que eu passava. E naquela 1 semana, 2 semanas, pensando, nesse dinheiro aqui seria bom nesse momento. Aí eu me instigava, estudava um pouco e depois não faz sentido. E eu não consigo. Tava até conversando com umas amigas minhas no estágio, que vai ter um concurso agora do MPU, né? Pra psicólogo com 9 mil salário. Mas eu penso, mas eu não quero, entendeu? E quando o propósito vem, realmente a gente tem uma coisa muito forte. E é muito importante se manter sensível para esse propósito quando chega, né? Demais. Conseguir se escutar, né? Eu acho que é o maior desafio, a gente conseguir se escutar. Sim. E o salário, a gente pensa assim, 9 mil. Meu Deus, olha, é um salário extremamente atrativo no concurso público, né? Na CLT também. Mas hoje eu vejo que não paga. Assim, para quem gosta de empreender, respeito e admiro todas as pessoas que estão lá dando o seu melhor, né? Sim. Que estão dentro das organizações. E para muitas pessoas faz sentido isso. Mas empreender é um desafio extremamente grande, que pode ser que esse mês eu feche 9 mil, pode ser que no próximo eu não feche, e eu preciso ter a plena consciência e o pé no chão disso. Então, para isso, eu preciso ter uma organização financeira, eu preciso ter um equilíbrio mesmo da minha vida e das minhas expectativas mediante o que eu faço, né? Porque no CLT eu tinha certeza daquele salário lá, né? Então, assim, a minha expectativa era única e exclusivamente aquela. E hoje não, eu sei que ela pode ser alta e baixa, né? Ela pode ser alta e baixa. Então, assim, ter esse pé no chão é muito importante. E o principal é o propósito. É eu fazer o que eu amo fazer. De uma forma leve, né? Leve, feliz. E com certeza eu vou produzir mais. Eu não tenho dúvida que eu produzo mais. Nós produzimos mais, né? E as dificuldades sempre vão acontecer, né? Seja dentro do seu emprego, que você já tem tudo garantido,
quanto no empreendimento. A diferença talvez seja que você consiga fazer algo com mais sentido e não só pegar esse sentido, mas trazer o financeiro também, que a gente também não pode negar que é muito importante, né? Sim. E aí, agora nessa fase com o Bento, como que foi tudo isso? Como que foi esse trabalho junto com a maternidade para equilibrar tudo isso? Imagino que bastante desafiador. A maternidade, para nós, né, mulheres que temos o sonho de estar no mercado de trabalho, e essa é a realidade de várias que eu conheço, sem dúvida nenhuma é um desafio muito grande. Você conseguir, muitas vezes, ir trabalhar sabendo que o seu filho não está bem, mas você precisa estar ali, porque você assumiu aquele compromisso. Então, assim, eu admiro muito nós, mulheres, porque a gente consegue equilibrar isso, né? Algumas muito bem, outras com algumas surtadas e tá tudo bem, né? Faz parte. Mas, assim, o Bento, ele é muito compreensível desde a minha gestação, né? Na minha gestação, eu trabalhava na época no CAPS, né? E aí eu atendia muitos pacientes com transtornos mentais graves, severos e persistentes. E aí, na época, eu tive 3 pacientes que elas engravidaram junto comigo, no sentido só psicológico. E aí, eram situações que, às vezes, eu chegava pro meu coordenador e eu falei, eita, fulana chegou, pode ir lá pra sala, tem cuidado. Porque elas vinham com um anseio tão grande de querer pegar na minha barriga e elas se imaginavam grávidas também, né? Então, assim, tinha situações que era muito delicada. E o Bento, na gestação, ele sempre foi muito compreensível no sentido de eu não ter mal-estar, de eu conseguir trabalhar, de eu conseguir evoluir e de eu conseguir passar por essas situações de uma forma muito leve. E para mim foi um aprendizado ainda da saúde mental muito grande. Como que o ser humano é, como que a mente do ser humano é. Né? Então, isso para mim foi magnífico. E quando ele chegou, ele também é esse presente de Deus. O nome dele já diz, é abençoado, bendito, né? Então, eu sou extremamente feliz quanto mãe, quanto esposa, empreendedora, mas ele é a fonte. Ele é essa fonte que faz, de novo, que faz eu querer isso tudo, né? Como eu falei, até ele foi usado por Deus nas decisões que eu tomei, né? No empreendedorismo e tudo que eu faço. Então, assim, para mim, ele é a minha fonte de energia, né? E aí a gente vê, mais uma vez, batendo na tecla do propósito. Do propósito. Né? O propósito de você estar mais tempo com seu filho, e você estar conseguindo fazer e colocar mais de você naquilo. Sim, né? sim. E assim, eu sei que muitas mães talvez não vivam essa mesma realidade, mas cada maternidade é única, né? A minha é desse jeito, a minha eu entendi que precisava ser desse jeito, mas cada um tem a sua forma e a gente precisa compreender e respeitar, né? Porque eu acho que isso é importante. E principalmente os momentos de qualidade de vida, eles têm que ser essencial para a gente que passa o dia inteiro no trabalho, né? E qual é o tempo que eu tenho para o meu filho, né? E isso eu falo para pais, para mães, né? Porque hoje, falando de uma maneira geral, os nossos jovens, adolescentes, quem está dentro, talvez, da psicologia, ele consiga enxergar mais isso, quanto as nossas adolescentes e crianças estão já adoecidas, né? E quando nós somos profissionais, executivos, que a gente passa o dia inteiro no trabalho, como é difícil chegar em casa e ter que ainda dar atenção, ter que ensinar tarefa, ter que sentar no chão, ter que preparar a mochila, ter que ouvir a criança que quer explicar, quer falar, né? A criança que espera a gente o dia inteiro, né? Então, assim, como que é desafiador, né? Mas eu acho que essa também é fonte para a gente poder nos conectar mais ainda com o nosso propósito dentro da empresa, seja de dar o nosso melhor, seja de crescer ali dentro, seja de buscar mais conhecimento para que a gente proporcione o melhor para a nossa família, mas não esquecendo da base, que são eles, né? Que se a gente voar, vai ter um momento que a gente não vai conseguir mais enxergar eles aqui dentro, né? E esse não enxergar pode trazer problemas gigantescos para essas crianças, né? Sim. Então, a gente, quanto pai, quanto mãe, o que a gente quer deixar para eles? E eu acho que fica mais ainda essa reflexão. Será que eu conheço meu filho? Será que eu sei o que é que a minha filha adolescente, meu filho adolescente
fala? Será que eu sei qual é o medo dela? Será que eu sei com quem que ela se compara? Será que eu sei? Né? Então, esse é um desafio de nós que estamos no mundo do trabalho, mas que somos pais e mães também. Que a gente não pode esquecer que esse é o nosso maior missão, é essa, né? E aí, quando você estava falando isso, só fiquei pensando o quanto é importante a gente entender quem nós somos e o que a gente quer. Sim. Porque veio duas coisas muito fortes na minha cabeça. Entender que nem todo mundo é preciso que seja um líder. Nem todo mundo nasceu ou quer ou precisa ser um líder. E até são pessoas que podem até ter essa disposição para ser, mas não tem vontade, né? E outra coisa que eu fiquei pensando quando você falou de crescer e aí deixar algo de lado, né? E esse algo pode ser qualquer coisa. Eu fiquei lembrando de quando eu tava estudando muito sobre, acho que era o hinduísmo, alguma coisa assim dessa cultura, e aí falava eu vou falar aqui sobre esse negócio de energia masculina e feminina, mas não é sobre aquele negócio que eu odeio falar assim. Mulher não pode ter energia masculina, não é sobre isso. No que eu tinha visto, falava sobre que a energia masculina, ela traz a força de construir, né? Construir. Mas ela sozinha, a construção, ela desaba sem o propósito, né? Então, a energia feminina e a masculina está dentro de nós. Cabe nós equilibrarmos isso. Como você falou, não é só construir e deixar algo, o filho, a família, o esposo, sei lá, de lado. Mas é manter esses dois equilibrados. Porque é justamente isso que vai trazer a felicidade. Exatamente. Porque só um vai fazer o outro sempre ruir. Exatamente. Quando a gente fala de relacionamento, né? A palavra de Deus já fala, a mulher sábia, ela edifica a sua casa, né? Então, os dois estão ali. Os dois precisam estar juntos. Pra gente construir o quê? Um ambiente saudável, né? E se você não for saudável na sua casa, Lucas, você não vai ser saudável na sua empresa. Quantas pessoas chegam na empresa e não estão bem, né, no casamento, financeiramente, né? Ou mesmo um filho não tá legal e você não vai estar bem, você não vai estar ali, ou você não vai, principalmente líderes que têm que lidar com, né, tem que o tempo inteiro, o que eu digo, o tempo inteiro mesmo, no sentido de você chega uma pessoa ali para você conversar, não dá para você dar um expor, isso não existe, senão daqui a pouco tem uma ação trabalhista ali para você. Então você precisa ter esse equilíbrio emocional e não é só na liderança, é em qualquer lugar, né? Então nossa vida, ela tem que estar em equilíbrio em todas as áreas, né? Físico, psicológico, social, espiritual. Isso tudo vai fazer com que a gente viva em harmonia e consiga ter ser feliz, né, nas áreas que a gente se propõe ali a executar, né? Independente se você é solteiro, casado, mas isso tem que estar em harmonia. Quando um não está, o outro certamente vai ali. Sim. E o interessante é que essa é a maior busca, né? A maior busca do ser humano é realmente ter esse entendimento de si mesmo. Porque tem pessoas que parece que vivem em compartimentos, né? Então, eu só sou trabalho. Não, eu só sou vida pessoal. Não, você tem que encontrar ali a harmonia de todas as etapas que fazem parte da vida, né? Ou seja, compreender mais a si mesmo, buscar entendimento para isso, né? E principalmente, Simone, o que faz sentido para mim? Isso é terapia. Não adianta, eu quero ser igual fulano. Daquele jeito ali que eu queria ser daquele jeito, aquele casamento é perfeito, o trabalho dela é perfeito. Ninguém sabe o que a gente passa, né? As lutas que a gente enfrenta todos os dias. Então, qual o meu perfeito? Só eu vou saber. Sim. E isso é um transbordar mesmo. E é de fora, né? De dentro para fora. Né? E é individual, não tem como. Né? E é aquele negócio, será que é perfeito? Tava conversando com a Simone esses dias, que tem coisa que chega pra gente, a gente fica com aquela percepção que a grama do vizinho sempre é mais verde. Mas por vezes nem é. Às vezes a grama do vizinho tá morta, mas a gente tá enxergando que ela tá verde. E aí, sobre aquilo que a gente tava falando, que nem todo mundo é necessário que seja um líder, você enxerga muito dentro das organizações também, porque eu vejo que tá nessa crescente, né, do entendimento, de falar sobre a importância de um líder. Mas é também importante você ter a ideia de que talvez você não queira ser o líder. Talvez aquele funcionário pode até ter o perfil para ser o líder, mas ele quer uma coisa mais calma naquele momento da vida. E como é importante ter alguém dentro da empresa para poder entender isso também. Eu acho que conforme a gente entrega dentro da instituição, no sentido de
seu salário aumentou, agora você vai ganhar novas responsabilidades. Quanto mais é dado, mais é cobrado. É fato, né? Mas eu acho que a primeira coisa que ela precisa acontecer é saber se a pessoa quer estar ali. E muitas vezes, quando isso acontece, antes da pessoa querer, ela já está. Ela já faz. Para ele ser um líder, é o que às vezes eu ouço colaboradores, eu quero ser promovido. Mas o que é que você está fazendo para você ser promovido? Né? Não adianta você querer ser um líder. Já se aproprie. Já tome posições de liderança. Tomar posição de liderança não é eu ir na frente, não é eu não ouvir o que o meu líder está dizendo, mas é eu ser exemplo. Né? É eu já ter um perfil, alguém ali que demonstra no meu dia a dia uma confiança. Ao mesmo tempo, uma serenidade, uma responsabilidade, ideias novas, está disponível. E aí, automaticamente, aquela pessoa ela já assumiu a posição de líder. Não precisa ninguém dar para ela a posição. Sim. E vai ser uma consequência a promoção ou não disso, né? Promoção financeira disso da organização. E eu sempre digo, quando a promoção financeira não vier, você vai absorver o que você pode absorver, se preparar e talvez migrar para um outro lugar. Né? Se naquele lugar não te cabe mais, no sentido, né, profissional, que você não conseguiu crescer, comece a pensar talvez em mudar. Né? E agarrar essas oportunidades que você absorveu. Mas o que a maioria das pessoas fazem e que eu ouço nas entrevistas? Todo mundo, mas eu fazia isso, eu não era reconhecido. Mas só reclamava. Mas o chefe era isso. Isso é um dos erros, fica a dica, de uma entrevista. É você começar falando mal do seu líder. Falando mal da empresa que você foi porque você não cresceu lá. Né? E esquece de olhar o que você fez para você crescer lá. Né? Qual foi E aí a gente joga essa pergunta na entrevista. Mas me cita um exemplo de uma coisa que você fez que foi um destaque dentro da sua área. Me conta uma situação em que o cliente te agradeceu porque você fez a diferença. Ninguém sabe responder. E aí quebrou, né? Que se quebrou, perdeu a entrevista já. Já era, perdeu até a vaga. Se ele tiver no curso, eu vou dizer, não, você não vai falar dessa forma. Não fale isso. Eu vi uma frase que eu não sei onde que falava assim: você não compete com os outros concorrentes, a vaga. Você compete com o perfil da vaga. Se aquele perfil é para você, a vaga é sua. Se não, não vai ser. Exatamente, é isso. E aí eu acho engraçado que a gente estava comentando sobre isso e isso ficou bombardeando a minha cabeça, que eu tenho esse negócio que é bombardeando a minha cabeça. E aí, como é interessante a gente ter essa percepção. Como é interessante a gente perceber que, você cresceu em certo nível na empresa. Mas o que te manteve ali? Você podia sair, você tinha caminho aberto, né? Mas você escolheu ficar. Isso fala muito do colaborador também. Né? Aquele medo de empreender, aquele medo de fazer algo além. A insegurança de enfrentar um mercado de trabalho, de receber um não, porque ali dentro ele recebe sim, né? Mas receber um não fora do mercado de trabalho, de ter que começar de novo, né? O que é o começar de novo? Às vezes a pessoa está 7 anos, 8 anos num lugar, na mesma função. Tudo bem, tem perfil que nasceu para estar ali no operacional, executa com maestria, é feliz, né? Todo mundo ama, faz um bom trabalho. Mas tem perfil que está há 9 anos esperando melhorar, esperando que a empresa veja que ele pode melhorar. Mas o que ele está fazendo? Ele não está fazendo, às vezes, nada, né? Está fazendo dele, a parte dele, né? E o medo do não lá fora, vou ter que começar de novo. Da pessoa não se conhecer, não saber suas habilidades, saber, tá bom, eu já tenho formação, eu cresci, eu dou ideias, aonde pede para me fazer, o que pede para me fazer, eu faço. Mas eu percebi que aqui não dá mais, então eu vou começar a me preparar. A primeira coisa que a pessoa precisa pensar é que ela pode receber não. Eu aprendi isso lá na Ambev, no meu primeiro emprego. O não, ele é garantido, eu vou atrás do sim. Né? Então, assim, essa preparação ela vai ser importante. Só que hoje, infelizmente, algumas pessoas, isso eu digo porque eu acompanho muito, né, nessa parte mesmo de candidatos, eles não querem testar. Por quê? Muitas vezes. Porque às vezes é um pai de família, é insegurança, né? E é totalmente compreensível isso. Eles preferem, não, no dia que me desligarem, eu vou, né? Mas até quando que o nosso corpo aguenta, a nossa mente aguenta ficar num ambiente como esse, né? E aí você vai olhar a estrutura familiar, às vezes
a empresa tá lá, mas o casamento já foi. Já foi, porque todas as minhas raivas da empresa eu desconto na minha esposa, né? Ou no meu marido. Então, assim, isso a gente vê muito, né? Na própria conversa com o candidato, a gente começa a ver a parte social, estrutura familiar, a gente consegue perceber o problema na empresa, vários problemas na empresa. Nunca o erro é da pessoa. Todos os lugares que ela saiu, o erro nunca foi dela, né? Então, isso fala. Tudo isso fala, né? Uhum. E como isso é comum ainda, né? Uma carga emocional da empresa indo para o âmbito familiar. Totalmente. Demais, né? Totalmente. Simone, na psicanálise, você que é a rainha da psicanálise aqui do podcast. Na psicanálise tem, eu não lembro qual é o mecanismo que fala que você pega uma carga que você não poderia direcionar para alguém, para uma figura, e você direciona para uma menos importante, não tem? Eu te falar, viu? Ele coloca a gente em cada cilada, né? Vai, prossiga. É porque eu também não lembro o nome. Mas, nossa, o quanto isso quebra e vai quebrando o outro aspecto, né? Sim, exatamente. E aí, Micaela, a gente conversou sobre tanta coisa aqui e achei muito bacana como você se abriu e a gente trouxe a gente pegou todos aqueles temas que a gente tinha se colocado para conversar e foi se diluindo durante o episódio, né? E a gente gosta de finalizar um episódio com uma pergunta de o que você diria para Micaela de 5 anos atrás? Eita, eu não esperava por isso. Isso é sempre, viu? É sempre. É o nosso fechamento. Rapaz, eu diria que tudo que você fez, né? Tudo que você idealizou, que você pensou lá quanto ainda uma estudante que estava iniciando a carreira, está só começando, né? Está só começando. E continue acreditando em você mesma, continue dando o seu melhor, colocando amor no que você faz e tendo a plena consciência de que uma hora você vai colher esses frutos, né? E os frutos, quando a gente mesmo planta, eles são muito melhores, né? Então, assim, continue nesse entendimento de que você está no caminho certo, né? E que os sonhos que você sonhou ainda são menores. Ainda vai acontecer muito mais. Uhum. E de quanto é importante ter paciência também, né? Nos processos. Eu me considero, assim, uma pessoa muito resiliente. Eu já me considerava antes, né? Mas depois da minha última experiência profissional, onde eu me senti mais desafiada, eu ouvi isso unanimemente de todos os líderes, dos 60 e poucos líderes que eu acompanhei, né? Você é muito resiliente, você é muito paciente. Eu nunca vi você levantando a voz aqui dentro. E isso, para mim, fortalece muito a minha essência, né? Apesar de que, por muitas vezes, houve um desgaste meu muito grande para fazer com que isso acontecesse. E aí foi onde a gente começa a ver e entender que está na hora, talvez, ali de pausar. Mas a resiliência, ela, além de ser uma habilidade que a gente consegue, com o tempo e com o autoconhecimento, adquirir, ela é essencial para a nossa vida e para as nossas relações, sejam elas profissionais, relacionamento amoroso, né, ou com os nossos filhos. Se eu não for resiliente com uma criança de 2 anos, 2 anos é a adolescência, né? Adolescência. Rapaz, se eu não tiver paciência e resiliência, qual o caráter que eu vou formar nessa criança? Né? Sim. É isso mesmo. E é isso. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Muito obrigado, Micaela, por ter essa conversa ótima aqui, excelente. E ter trazido todos esses aspectos que a gente não tem tanta informação, né? Sobre essa área que está no boom muito grande, mas é importante que esse boom seja sustentado pelo propósito, pelo conhecimento de verdade, né? E não só deixar a área crescendo, né? Então, foi muito bom ter estudado tudo isso aqui. Acho que foi um alerta e um posto de conhecimento para todo mundo, né? Então, muito obrigado quem assistiu até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal. A gente fica aqui mais uma semana. Tchau, tchau.